Olá, saudações concurseiras para você, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui no Que Concursos, comigo, professor Gustavo Musi. Primeiramente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, sou o professor Gustavo Musi, professor de Direito Constitucional aqui no Que Concursos e também sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E nesse evento eu vou falar aqui com você sobre classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade ou aplicabilidade das normas constitucionais. Um tema bastante recorrente em provas de direito constitucional, então é importante que você tenha uma visão sobre isso, tá? Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, né, aplicabilidade das normas constitucionais, eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de Constituição e sobre a gente entender, né, para quem não sabe, para quem já sabe, relembrar, a posição das normas constitucionais em relação às demais normas do ordenamento jurídico, ok? Então vamos começar entendendo, né, o que é a Constituição. Quando a gente responde essa pergunta, nós podemos responder sobre três aspectos. Nós temos o aspecto sociológico, o aspecto político e o aspecto jurídico. E aí nós temos três conceitos, né, possíveis para a Constituição, um do ponto de vista sociológico, outro do ponto de vista político, outro do ponto de vista jurídico, tá? O que vai nos interessar, já adianto, é do ponto de vista jurídico, mas vou falar rapidamente dos outros dois conceitos porque já os vi sendo cobrados em provas. Então vamos lá. Conceitos de Constituição. Primeiro, nós temos um conceito sociológico. Do ponto de vista sociológico, a Constituição é, eu coloquei na sua tela, a soma dos fatores reais de poder que existem em uma sociedade. E aí vai representar a resultante efetiva das forças sociais. Então, de fato, né, olhando de uma certa forma, a Constituição ela representa ali a posição de uma conjugação, uma soma, uma resultante, como você preferir, de forças sociais. Aliás, como o direito também é, né? O direito ele representa, em última instância, a posição daquelas forças sociais dominantes, tá certo? Que pode ser, como se espera numa democracia, né? O povo em geral, pode ser, como ocorre numa oligarquia, um determinado grupo pequeno, pode ser, como ocorre numa autocracia, somente uma pessoa, né? Vontade de somente uma pessoa, mas de fato a Constituição ela vai representar essa somatória, essa resultante das forças sociais, né? Lembra lá em física, quando estudava resultante, os vetores, né? Um vetor apontava para um lado, outro vetor apontava para o outro apontava para o outro, aí tinha resultante, que era como se fosse a soma de todos eles. Do ponto de vista sociológico, nós podemos encarar a Constituição assim, tá? Aí nós temos um conceito político para a Constituição, que pode ser definido da seguinte forma. Constituição é uma decisão política fundamental do Estado, organizando e estabelecendo limites à sua atuação. De fato, né? A Constituição é uma decisão política? Sim, porque, por exemplo, né, o próprio ato de se criar uma nova Constituição, de se elaborar uma nova Constituição, que é o exercício do chamado poder constituinte originário, que a gente fala, é uma decisão política, né? A sociedade diz, olha, precisamos de uma nova Constituição, vamos então elaborar essa Constituição. Então é uma decisão política. Ou o próprio processo de alterar uma Constituição também é uma decisão política, tá? E por fim nós temos o conceito jurídico da Constituição, que pode ser conceituado da seguinte forma. Constituição é uma norma fundamental do Estado, a qual todas as outras normas devem obediência e que serve de parâmetro de aferição de sua validade. Então, do ponto de vista jurídico, a Constituição é uma norma fundamental do Estado, por quê? Porque ela estabelece as regras básicas de organização do Estado, de exercício do poder, como esse poder será transferido, e ela está acima, a Constituição está acima de todas as outras normas jurídicas. Daqui a pouco a gente vai falar aqui da pirâmide de Kelsen, nós vamos ver isso. A Constituição está acima de todas as outras normas jurídicas, que lhes devem, portanto, obediência. E se uma norma jurídica estiver em desacordo com o que diz a Constituição Federal, essa norma será considerada inválida, será considerada inconstitucional e tudo vai ocorrer como se essa norma nunca tivesse existido, tá certo? O que vai nos interessar, como eu disse lá no início, é esse conceito jurídico de Constituição, norma fundamental do Estado, a qual todas as outras normas devem obediência, que serve de parâmetro de aferição de sua validade, né? Sua validade das outras normas jurídicas, ok? E aí, relacionado a isso, nós temos aí a chamada pirâmide de Kelsen, que se você já estudou direito constitucional em algum momento já deve ter visto, né? Que traz aí a hierarquia das normas em um ordenamento jurídico, tá? No ordenamento jurídico nós temos vários níveis, né, de várias classes de normas jurídicas,
e elas não possuem a mesma importância, vamos dizer assim. Existe uma hierarquia entre elas, tá? Então vamos lá, vamos lembrar para quem já viu e vamos aprender para quem não viu ainda. Então eu coloquei aqui ela em 4 níveis. Algumas vezes você vai ver ela sendo representada só em 3 níveis, porque algumas vezes tiram esses tratados, né, internacionais sobre direitos humanos, porque é a posição do STF aqui no Brasil, mas eu estou colocando ela completinha com 4 níveis, tá? Então lá em cima na pirâmide, justamente por ser a mais importante, nós temos a Constituição, que é a norma suprema do ordenamento jurídico, né? A palavra supremo significa que não há ninguém acima dele, tá? Então a Constituição Federal é a norma suprema do Estado, porque ela é mais importante do que todas as outras normas. E se uma norma está em desacordo com a Constituição, não é que ela está alterando a Constituição naquele momento, não, a não ser, claro, que seja uma emenda constitucional, né? Mas se a norma estiver em desacordo com a Constituição, aquela norma que é inválida e que será ela que será retirada do ordenamento jurídico, tá? Aí abaixo da Constituição nós temos os tratados internacionais sobre direitos humanos, que esses tratados internacionais são considerados como normas supralegais. Isso daqui é interpretação do nosso Supremo Tribunal Federal, tá? A doutrina do direito constitucional comparado normalmente não adota essa classificação de norma supralegal. O STF adota aqui no Brasil, ok? E aí o que acontece? O STF ele diz que os tratados internacionais que tratem sobre direitos humanos e que sejam aprovados pelo Congresso Nacional da mesma forma que os outros tratados, eles serão inseridos no ordenamento jurídico acima das outras leis, das leis em geral, só que abaixo da Constituição. Toda a norma fica abaixo da Constituição. Então, por isso que eles aparecem aqui no segundo nível, esses tratados internacionais sobre direitos humanos, tá? Como normas supralegais. Aí, abaixo dos tratados internacionais sobre direitos humanos, nós temos as leis em geral. Lei aqui deve ser entendida como uma norma emanada do Poder Legislativo ou que teve, pelo menos, a sua aquiescência, a sua concordância. Então, por exemplo, são consideradas leis as leis ordinárias, as leis complementares, também as medidas provisórias, porque embora elas sejam editadas pelo Poder Executivo, elas são imediatamente levadas, né, encaminhadas ao Poder Legislativo para que o Poder Legislativo diga se concorda ou não com elas, tá? E aí as leis são consideradas normas primárias, porque elas podem inovar no mundo jurídico, criando obrigações ou impondo proibições. Aliás, em relação a isso, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei, tá certo? Então a lei, claro, a lei que seja elaborada de acordo com o que a Constituição estabelece, respeitando o rito, né, para aprovação de uma lei, ela vai entrar aqui como uma norma primária, abaixo do que diz a Constituição, estão tendo que obedecer o que diz a Constituição e tendo que obedecer também o que dizem os tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil, ok? E aí, por fim, lá embaixo, na base da pirâmide, nós temos as normas infralegais. Veja, não é supralegal, são os tratados internacionais sobre direitos humanos, né? Aqui são normas infralegais, infra significa abaixo. E aí são normalmente atos administrativos, via de regra, não exclusivamente, mas via de regra, editados pelo Poder Executivo, pela administração pública, e que normalmente servem para complementar, para detalhar o que diz a lei. Então, por exemplo, são exemplos aí de normas infralegais: os decretos do Poder Executivo, as portarias, as instruções normativas, as circulares, resoluções e por aí vai, tá? Então, são normalmente normas aí editadas pelo Poder Executivo para complementar, para detalhar o que dispõe a Constituição Federal, tá? E aí são consideradas, aliás, o que diz as leis, né? O que dizem as leis. E aí são consideradas normas, são consideradas normas secundárias, ok? E aqui eu quero que você guarde principalmente, é claro, esse primeiro nível aqui, a Constituição, ela está no topo da pirâmide, porque ela é a norma mais importante do ordenamento jurídico. Essa pirâmide aqui seria o ordenamento jurídico, né? A Constituição está lá no topo, está lá em cima. Todas as outras normas lhe devem obediência, ok? Muito bem, isso aqui provavelmente você já sabe, se você já estudou direito constitucional, você já sabe, foi só para refrescar a sua memória.
Agora sim nós vamos entrar no assunto, né, que é o evento que eu estou trazendo aqui para você, que é o objeto aqui do nosso evento, que é a classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade. Vamos lá? Então eu coloquei lá para você, ó. Opa, foi, ó. Aplicabilidade das normas constitucionais. Ó, um dos principais critérios para a classificação das normas constitucionais é quanto à sua aplicabilidade, ou seja, quanto à sua capacidade de produzir efeitos. Isso porque, embora todas as normas constitucionais gozem de eficácia, essa eficácia poderá vir em maior ou menor grau ou ainda ser restringida por lei. Nós vamos ver isso, tá? Então, quando a gente fala em aplicabilidade das normas constitucionais, é a capacidade delas de ser aplicada, ou seja, de gerar efeitos, tá certo? Toda norma constitucional ela já gera efeitos no momento de seu surgimento, mas esses efeitos serão plenos, em alguns casos não vão precisar de lei para que detalhe aquilo, para que aquilo seja aplicado na prática. Em outras situações, os efeitos até são plenos, mas a norma infraconstitucional pode restringir. Nós vamos ver isso, tá? Então vamos lá. Aí nós vamos falar de duas classificações importantes aqui. Nós vamos falar da classificação de José Afonso da Silva e a classificação da Maria Helena Diniz, tá? Que são as duas mais importantes aí para a prova. Vou começar com José Afonso da Silva, porque é o mais tradicional e o mais cobrado em provas. Então tá lá. José Afonso da Silva divide as normas constitucionais quanto à sua eficácia ou aplicabilidade em 3 categorias: normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Então José Afonso da Silva diz que quanto à sua eficácia, toda norma constitucional vai entrar em uma dessas 3 categorias. Ou será uma norma de eficácia plena, ou uma norma de eficácia contida, ou uma norma de eficácia limitada. Vamos ver o que é cada um desses tipos aí. Ó, primeiro, normas de eficácia plena. Normas de eficácia plena são aquelas que, desde a sua entrada em vigor, produzem ou podem produzir todos os seus efeitos essenciais nos exatos termos propostos pelo Constituinte, né, por quem fez a Constituição, quem fez a norma, não necessitando de complementação para serem aplicáveis, exigíveis, e nem podendo ser restringidas por normas infraconstitucionais. Então, para José Afonso da Silva, as normas de eficácia plena são aquelas que produzem já de imediato todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte e, além disso, a lei ou outros atos infraconstitucionais não podem restringir o seu alcance, tá? E aí nós temos vários exemplos de normas de eficácia plena. Exemplo, artigo 2º, que fala da separação de poderes, né? O artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, tá? Então é isso. A Constituição determinou que são 3 poderes independentes e harmônicos, acabou, tá certo? Não precisa de uma lei vindo ali detalhar o que é, como que vai ser essa independência, essa harmonia. É claro, a lei pode fazer isso, né, estabelecer algumas regras, respeitando o que diz a Constituição, mas a norma ela já tem eficácia plena, já tem eficácia imediata. E a lei não pode restringir essa independência entre os poderes. Ó, artigo 5º, inciso 3º, é outro exemplo de norma de eficácia plena. Ele diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então a Constituição determina isso, está determinado e ninguém pode ser submetido. Não precisa uma lei vir definir o que é tortura, o que é tratamento degradante. Até pode vir uma lei depois definindo isso, sem problemas, né? Para que a norma constitucional seja ainda melhor aplicada. Mas ela já tem aplicação imediata. Então, quando saiu a Constituição, lá no dia 5 de outubro de 1988, já não se podia, né? Não que a Constituição anterior autorizasse isso, mas a gente sabia que havia muitas práticas, né? De torturas e tratamentos degradantes e por aí vai. Mas saiu a Constituição, aquilo já está valendo. Não dá, alguém está sendo torturado, aí leva lá perante o juiz, né? O advogado leva perante o juiz não vai dizer, ó, peraí, não, tem que sair primeiro uma lei definindo o que é tortura, para a gente poder depois ver se vamos lá intervir nesse caso ou não. Não, o cara já vai ter morrido, lógico, né? Não é assim. Ela já tem aplicação imediata, tá? Outro exemplo, artigo 14, parágrafo 2º, que veda o alistamento eleitoral e o voto aos estrangeiros. Pronto, a Constituição proibiu ali, né? Tá proibido, isso tem que ser seguido pelas demais normas inferiores, tá certo? Por quê? Porque são normas de eficácia plena. Lembrando, o que são normas de eficácia plena? São aquelas que produzem de imediato, desde a sua vigência, todos os efeitos pretendidos
pelo poder constituinte e não podem ter o seu alcance, não podem ter a sua força restringidas por normas infraconstitucionais, ok? Aí nós temos as normas de eficácia contida, olha só, e nós vamos ver que elas parecem, em alguns aspectos, com as normas de eficácia plena, mas tem diferença. Então tá lá. Normas de eficácia contida. São aquelas normas constitucionais que, embora produzam seus efeitos desde logo, não necessitando de complementação por lei, então nisso elas parecem com as normas de eficácia plena, né? A diferença é que no caso da norma de eficácia contida, foi deixada à margem pelo Constituinte de restrição pela própria lei de seus efeitos. Então na norma de eficácia contida, você tem a norma constitucional que já gera todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte, mas a Constituição, o Constituinte, né, aquele que elaborou a Constituição, ele permite excepcionalmente que a lei restrinja o alcance da norma constitucional. Isso normalmente tem que estar expresso. Então, o Constituinte ele permite que a lei crie exceções, por exemplo, àquela disposição constitucional. Porque se a Constituição não disser isso, a lei não pode contradizer o que diz a Constituição, né? Em princípio, a lei não pode restringir o que a Constituição estabeleceu. Mas se for uma norma de eficácia contida, pode. Olha o exemplo aí, ó. Como exemplos dessa categoria de normas, podemos citar os incisos 13 e 58 do artigo 5º, que assim dispõe, ó. O inciso 13 diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, em princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão, qualquer ofício, qualquer trabalho no Brasil, tá certo? Qualquer um pode ser advogado, qualquer um pode ser médico, qualquer um pode ser engenheiro, qualquer um pode ser professor, qualquer um pode exercer qualquer atividade profissional, né? Essa é a primeira parte. Só que a segunda parte diz: atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, o inciso 13 ele deixa claro que a lei pode estabelecer restrições, estabelecer qualificações, estabelecer exigências para o exercício de determinadas profissões. Tá? E aí, veja, está restringindo, né? Porque a norma constitucional diz: todo mundo pode ter qualquer profissão no Brasil, ok? Só que a lei pode dizer que, para algumas profissões, vai ter que seguir algumas regras, pode restringir um pouco isso. Exemplo: qualquer um pode ser advogado no Brasil? Sim, desde que faça o curso de Direito e seja aprovado no exame da OAB, não é isso? Qualquer um pode ser médico no Brasil? Sim, desde que faça o curso de Medicina, né? E, se dependendo da especialidade, vai ter que fazer uma residência naquela especialidade. Qualquer um pode ser engenheiro no Brasil? Sim, desde que tenha lá o diploma, conclua a faculdade de engenharia e por aí vai, tá certo? Então você tem ali uma regra geral que a Constituição estabelece, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas a lei pode estabelecer para alguns casos algumas exigências. Tem profissões que a lei não estabelece exigência, né? Por exemplo, para ser normalmente camelô, né? Normalmente qualquer um pode ser, né? Às vezes, para você ter um ponto comercial em algum lugar, você tem que atender algumas exigências da prefeitura, ok. Mas isso é mais ali para a questão de funcionamento do local do que para exercício da profissão, né? Então, se a lei não estabelece nada, não tem que obedecer nenhuma, não tem que apresentar nenhuma qualificação, tá? Mas a lei pode restringir, então, essa universalidade, vamos dizer assim, das profissões em geral. Então, é norma de eficácia contida. Por quê? Porque produz todos os efeitos pretendidos pelo legislador, não precisa de complementação por lei, mas a lei pode restringir o alcance da norma constitucional, tá? A lei pode relativizar o que diz a Constituição. E aqui fica claro, no caso do inciso 13, porque diz, né? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Outro exemplo, o inciso 58 do artigo 5º que diz: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que ele está dizendo aí na primeira parte? Civilmente identificado é quem tem o RG, aquele documento de identificação civil, tá? Então, se a pessoa está sendo indiciada e apresenta um RG, um documento de identificação civil, ele não precisa ser submetido ao procedimento de investigação criminal. De identificação criminal. O que é o procedimento de identificação criminal? É aquilo que a gente vê nos filmes, né? A pessoa vai lá, coloca os dedos, as digitais lá no formulário, tira fotos de frente, tira foto de perfil, aquilo é a identificação criminal, tá? Então, a regra é, se a pessoa apresentar um RG, não precisa ser submetida à identificação criminal, ok?
Agora a segunda parte diz o seguinte, ó, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, a Constituição está deixando claro que a lei pode estabelecer hipótese em que essa regra não vai valer. A lei pode estabelecer hipótese em que, mesmo estando civilmente identificado, o indiciado terá que submeter a identificação criminal, né? Sei lá, por exemplo, a pessoa está sendo processada por falsificação de documentos, né? Dá para confiar no RG que a pessoa apresenta, né? Ou a pessoa está sendo acusada de um crime muito grave, que é importante que você tenha ali, né, certeza que aquela pessoa é quem de fato ela está dizendo que é. Então a lei vai estabelecer hipótese em que essa regra constitucional vai ser restringida, tá? A Constituição permite isso. Então a norma de eficácia é contida. Aí eu coloquei uma observação aí, ó. Nas normas de eficácia contida, porém, deve a lei limitadora respeitar o núcleo básico da norma constitucional, evitando-se que, a pretexto de restringir o alcance da norma, acabe por retirar sua aplicabilidade na prática, né? Por exemplo, nesse último exemplo que eu falei, imagine se a lei diga, ó, a partir de hoje todo crime vai estar sujeito a todo indiciamento por qualquer crime está sujeito à identificação criminal, independentemente ou não de apresentar o RG. Veja, ela está daí anulando a norma constitucional, né? Porque ela está indo longe demais, é para estabelecer exceções e não transformar a exceção numa regra, ok? Então, no caso da norma de eficácia contida, ok, a Constituição permite que a lei restrinja o alcance da norma constitucional, ou até mesmo afaste a eficácia da norma constitucional em algumas situações, mas deve-se respeitar ali a norma constitucional, né? Não deve-se anular a norma constitucional, ok? Muito bem. E aí nós temos as normas de eficácia limitada, ainda segundo José Afonso da Silva. Ó, as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que somente produzem seus efeitos plenamente após a edição de lei ordinária ou complementar que lhes desenvolva aplicabilidade. Ou seja, na norma de eficácia limitada, você tem uma norma constitucional, mas que ainda não produz os efeitos todos que ela queria produzir, porque necessita de regulamentação. Aquilo precisa ser melhor detalhado na prática, como é que aquilo vai ser feito, tá? Então é norma de eficácia limitada. Ó o exemplo aí, ó. Como exemplo de normas de eficácia limitada, temos o artigo 7º, inciso 11, que diz o seguinte, artigo 7º, lá da Constituição, claro, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, aí o inciso 11 diz, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definida em lei. Então veja, a participação na gestão da empresa por parte dos trabalhadores, que é a segunda parte aqui do inciso 11, depende de lei. Ó, e excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definida em lei. Então a lei tem que definir isso. Enquanto a lei não definir, essa norma não consegue produzir efeitos, tá certo? A Constituição pede que a lei venha complementá-la, venha regulamentá-la. Outro exemplo, a Constituição Federal ela garante no artigo 37 o direito à greve por parte do servidor público. Só que diz que esse direito à greve vai ser nos termos de lei específica. Ou seja, deve ser aprovada uma lei que diga como é que o direito de greve do servidor público será exercido. Então, uma norma de eficácia limitada. Não produz todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte até que seja ditada a norma regulamentadora, tá? Aí, ó, outro exemplo, ó, o parágrafo 2º do artigo 18 da Constituição nos fornece outro exemplo de norma de eficácia limitada. Ele diz o seguinte, ó, a faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Ou seja, a Constituição diz, né, que a faixa de até 150 km de largura, contados da fronteira, é considerada ali área de fronteira, tá certo? Faixa de fronteira. E aí diz que a lei vai dizer como é que vai ser ali a ocupação e a utilização daquelas terras. Como é que vai ser esse tratamento diferenciado que vai ser dado para a faixa de fronteira. A lei é que vai dizer, né? Enquanto a lei não disser, os terrenos ali vão ser tratados da mesma forma que os demais, tá certo? Então, para que essa faixa de fronteira tenha um tratamento diferenciado, né, os terrenos ali localizados têm um tratamento diferente daqueles localizados fora da faixa de fronteira, a lei tem que dizer como será esse tratamento diferenciado.
Então, portanto, a norma constitucional não produz efeitos imediatos plenos. Então, uma norma de eficácia limitada, ok? Aí tá lá. Importante observar que, embora necessitem de norma regulamentadora para produzir todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte, as normas de eficácia limitada já produzem alguns efeitos desde o seu nascimento, como, por exemplo, o de considerar-se inconstitucional toda norma que contraria o seu texto e permitir, a depender de seu conteúdo, a impetração de mandado de injunção visando garantir sua eficácia concreta enquanto não houver a regulamentação pelo Poder Legislativo. Então, é errado dizer, eu já vi isso em prova, que as normas de eficácia limitada não produzem nenhum efeito até que seja feita a regulamentação. Não, alguns efeitos elas produzem. Por exemplo, considerar-se como inconstitucional toda lei que contrariar o seu texto, tá certo? No caso lá do servidor público, então, se saísse uma lei depois da Constituição de 88 dizendo que é ilegal greve no serviço público, essa lei seria inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição garante o direito de greve, tá? Mesmo ainda não estando regulamentado. Outro efeito que as normas de eficácia limitada também geram é que, mesmo não estando regulamentado, enquanto não for regulamentado, o interessado, aquela pessoa que tiver o seu exercício do seu direito prejudicado, pode, em algumas situações, entrar com mandado de injunção, que é justamente o remédio constitucional, a ação judicial usada, para defender direitos que precisam de regulamentação e ainda não foram regulamentados. Então, justamente, mais um exemplo lá, o exemplo que nós podemos usar é o da greve no serviço público. Então, o servidor público, ele tem lá, é garantido o direito de greve nos termos de lei específica, não é isso? É isso. Só que essa lei até hoje não foi aprovada ainda, regulamentando o direito de greve do servidor público. Aí o que os sindicatos de servidores públicos fizeram, sindicatos e associações, logo após a Constituição de 88? Entraram com mandados de injunção no Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, a Constituição nos dá o direito à greve, só que ela exige uma lei que regulamente esse direito à greve. Essa lei ainda não existe e nós ficamos impedidos de exercer o nosso direito constitucional. Aí o STF decidiu que, enquanto não for aprovada essa lei regulamentando o direito de greve no serviço público, aplica-se ao serviço público uma lei que se aplica à iniciativa privada no caso de serviços considerados essenciais, tá? Para justamente quebrar ali um galho, vamos dizer, para permitir que o servidor público possa exercer esse direito previsto na Constituição, ok? Então, recapitulando, de acordo com José Afonso da Silva, nós temos as normas constitucionais classificadas em 3 categorias. Normas de eficácia plena, são aquelas que produzem imediatamente todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte e não podem ter o seu conteúdo restringido por lei. Normas de eficácia contida produzem imediatamente também todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte, mas podem ter o seu alcance restringidos por lei. E normas de eficácia limitada, que não produzem imediatamente todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte, porque precisam ser regulamentadas por lei, tá? Normalmente o aluno entende o conceito, mas às vezes ele troca na hora da prova, até porque as palavras são parecidas, contida e limitada. Para você não confundir mais, vamos lá. Rimando, norma de eficácia contida pode ser restringida pela lei. Norma de eficácia limitada deve ser regulamentada pela lei, ok? Então, vai ficar rimando bonitinho. Norma de eficácia contida pela lei pode ser restringida. Norma de eficácia limitada pela lei deve ser regulamentada, ok? Para não esquecer mais. Aí essa classificação de José Afonso da Silva. Agora nós vamos falar da classificação da Maria Helena Diniz, Aí eu coloquei lá. Maria Helena Diniz apresenta uma classificação semelhante à de José Afonso da Silva, mas ligeiramente diferente. Ela vai criar uma categoria a mais e vai mudar os nomes aqui, dividindo as normas constitucionais em 4 categorias. Normas de eficácia absoluta, normas de eficácia plena, normas de eficácia relativa a restringível e normas de eficácia relativa a dependente e complementação. Então vamos entender isso daí. Primeiro, as normas de eficácia absoluta, segundo Maria Helena Diniz. Também chamadas de supereficazes, é um outro nome, tá? Que é dado para essas normas. As normas de eficácia absoluta representam aquelas normas que não podem ser contrariadas nem por emenda constitucional, trazendo disposições que devem ser respeitadas a todo tempo, inclusive pelo poder constituinte derivado. São as chamadas cláusulas pétreas, Cláusulas pétreas são disposições constitucionais que não podem ser alteradas ou suprimidas, Então aí, para Maria Helena Diniz,
essas cláusulas pétreas merecem uma classificação à parte, são chamadas de normas de eficácia absoluta. Aí nós temos as normas de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia plena representam normas constitucionais que possuem eficácia imediata, não necessitando de complementação para produzir efeitos e não podendo ser restringidas por lei. Semelhantemente à classificação de José Afonso da Silva, não era a mesma coisa? As normas de eficácia plena lá para o José Afonso da Silva, que nós acabamos de ver, e que se diferenciam das normas de eficácia absoluta por poderem ser suprimidas por emenda constitucional. Então, as normas de eficácia plena da Maria Helena Diniz são as mesmas que as normas de eficácia plena lá de José Afonso da Silva, tá certo? São aquelas normas constitucionais que produzem efeitos imediatos e que não podem ser restringidas por lei. A diferença é que se elas forem cláusulas pétreas, aí Maria Helena Diniz joga na categoria anterior, que são normas de eficácia absoluta. Mas a norma de eficácia plena não tem segredo, é a mesma lá, o mesmo conceito do José Afonso da Silva. Normas de eficácia relativa restringível. As normas constitucionais de eficácia relativa restringível equivalem às normas de eficácia contida da classificação de José Afonso da Silva, representando, portanto, normas constitucionais que podem ter o seu alcance reduzido por limitações impostas pela lei. Lembra? Nós vimos, por exemplo, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, não é isso? Ou é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, eram normas que José Afonso da Silva chamava de normas de eficácia contida e que Maria Helena Diniz chama de norma de eficácia relativa restringível. Daqui a pouquinho vou apresentar um quadro aí relacionando, correspondendo às classificações de José Afonso da Silva e da Maria Helena Diniz. E a quarta categoria utilizada por Maria Helena Diniz são as normas de eficácia relativa dependentes de complementação. Aí está lá. Por fim, para Maria Helena Diniz, as normas constitucionais de eficácia relativa dependente de complementação equivalem às normas de eficácia limitada de José Afonso da Silva, sendo dependentes de regulamentação legal para produzirem plenamente seus efeitos. Então lembra, norma de eficácia limitada para o José Afonso da Silva era aquela norma constitucional que não produzia imediatamente todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte, porque precisavam de regulamentação. Lembra? Norma de eficácia limitada tem que ser regulamentada. Maria Helena Diniz diz que essas normas existem, ok? Ela só dá um nome diferente. Ela chama de normas de eficácia relativa dependentes de complementação. O nome já até é mais claro, né? Fica claro que precisa de complementação, ok? E aí, para ajudar a guardar, eu fiz aqui esse quadro com uma comparação entre as classificações utilizadas pela Maria Helena Diniz e pelo José Afonso da Silva, tá? Porque, como eu disse, as duas podem ser cobradas na sua prova, embora normalmente se cobre mais a classificação do José Afonso da Silva, que é mais tradicional, tá? Mas é importante saber as duas aí. Então, olha só, na primeira coluna aqui nós temos as normas, né, de acordo com a Maria Helena Diniz, e na segunda coluna, de acordo com o José Afonso da Silva. Então, a Maria Helena Diniz classifica as normas constitucionais em 4 categorias. Primeiro, eficácia absoluta. Não tem correspondência lá com José Afonso da Silva, porque José Afonso da Silva entendia, né, que essas cláusulas pétreas não precisavam de uma classificação à parte em relação à eficácia. Tá? Agora, o que a Maria Helena Diniz chama de norma de eficácia plena é exatamente o que José Afonso da Silva também chama de norma de eficácia plena, que é aquela norma constitucional que produz todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte e não pode ser restringida. O que a Maria Helena Diniz chama de norma constitucional de eficácia relativa restringível é o que José Afonso da Silva chama de norma de eficácia contida, que é aquela lei que produz, aquela norma constitucional que produz todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte, mas pode ter o seu alcance restringido pela lei. E por fim, o que a Maria Helena Diniz chama de norma de eficácia relativa dependente de complementação, José Afonso da Silva chama de norma de eficácia limitada, né? Que são aquelas normas constitucionais que precisam de regulamentação para produzir todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte, ok? E aí eu vou falar agora de uma outra categoria de normas que elas podem se aplicar tanto na classificação do José Afonso da Silva como na classificação da Maria Helena Diniz. Qual que são essas normas aí? São as chamadas normas programáticas. Olha só, o que é isso? Eu coloquei lá para você, ó. As normas programáticas
expressam valores e objetivos que devem ser perseguidos pelo legislador. Só que elas possuem uma aplicação diferida, paulatina, constituindo uma orientação, um norte ao legislador, administradores públicos e juízes. Então, nas normas programáticas, elas não têm aplicabilidade imediata e nem têm intenção de ter mesmo. Não basta uma lei para que elas passem a ter eficácia imediata, como acontece, né, nas normas de eficácia limitada lá de José Afonso da Silva, ou de eficácia relativa dependente de complementação da Maria Helena Diniz. Não, aqui nas normas programáticas, a Constituição não tem a pretensão de que aquela norma seja aplicável, pelo menos não no curto prazo. Só coloca ali como uma diretriz, algo que deve ser buscado. Olha só, um exemplo é o artigo 196 da Constituição, que diz o seguinte: a saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Veja, então, né, olhando o que a Constituição diz, a saúde deveria, inclusive, quando a gente olha as diretrizes, né, do Sistema Único de Saúde, a saúde deveria atender a todas as enfermidades, ter remédio para todo mundo e por aí vai, atender todo mundo muito bem. A gente sabe que ainda não é assim, até porque faltam recursos para isso, né? Mas a intenção é que um dia se chegue lá. Então deve-se procurar, deve-se perseguir isso. Um outro exemplo são os objetivos da República Federativa do Brasil, os objetivos fundamentais previstos no artigo 3º da Constituição Federal. Por exemplo, a Constituição diz que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é eliminar a marginalização, é excluir a marginalização. O termo agora me fugiu, mas é eliminar mesmo, né? A marginalização, tá certo? Esse é um dos objetivos do Brasil. O que é marginalização? É exclusão, né? Então não ter pessoas excluídas no Brasil de acesso a serviço de educação, de saúde, acesso a uma vida digna. Ora, a gente sabe que ainda temos muitos desafios nessa área, que ainda não alcançamos esse objetivo. Mas ele está lá como uma forma de dizer, olha, temos que chegar até ali. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Outro exemplo que me veio agora. A Constituição Federal, ela diz que o salário mínimo, ele deveria atender às despesas do trabalhador e de sua família com uma série de coisas. Aí começa a falar lá. Despesas com, por exemplo, educação, saúde, habitação, alimentação, lazer, previdência e outros. Então o salário mínimo deveria atender transporte, deveria atender tudo isso, tá certo? A gente sabe que o salário mínimo está muito longe de atender tudo isso, né? O salário mínimo, você vai no mercado, fez a compra do mês, já acabou, né? Não dá nem para fazer uma compra de mês, dependendo da família. Então o que acontece? Qual que é a solução para isso? Vamos imediatamente colocar o valor do salário mínimo para atender essa disposição constitucional? E qual seria esse valor? Né? Atualmente, de tempos em tempos, o IBGE divulga qual deveria ser o valor do salário mínimo para que atendesse plenamente essa disposição constitucional. Eu não lembro quanto está agora, mas a última vez que eu vi estava em torno de R$7 mil, mais ou menos. Ou seja, o salário mínimo deveria ser, vamos colocar, R$7 mil. Dá para aumentar de uma hora para outra o salário mínimo para R$7 mil para atender essa disposição constitucional? Não dá. Por quê? Porque se passar de uma hora para outra, né, para R$7 mil, isso vai, primeiro, quebrar a Previdência. Porque a maior parte dos benefícios que a Previdência Social paga são de um salário mínimo. Assistência social também, muitos benefícios de um salário mínimo. E o governo ia ter dinheiro para pagar, de uma hora para outra, passar a pagar R$7 mil para cada uma dessas pessoas. Outra coisa, as empresas também iriam quebrar, né? Porque é verdade que a maioria das empresas paga um pouco acima, normalmente, ali do salário mínimo, né? Na média. Mas, mesmo assim, na média, não paga 7 mil normalmente. Então, essas empresas também não teriam condições de pagar os seus empregados, teriam que demitir, e por aí aumentar o desemprego, e por aí vai, né? Então, qual que é a solução para isso? É que nós aumentemos paulatinamente, aumentemos gradualmente o valor do salário mínimo, até que uma hora essa disposição constitucional seja plenamente eficaz, tá certo? Então não dá para alguém entrar com uma ação, por exemplo, na justiça, dizendo, eu ganho um salário mínimo e agora eu quero que o meu salário mínimo seja esse valor aí que o IBGE divulgou para que eu possa ter uma vida digna. E aí o meu patrão vai ser obrigado a pagar esse valor para mim. O juiz vai dizer, não é, essa é uma norma programática. Ela não tem intenção de ter aplicação imediata. E aí você não vai ganhar ação judicial com certeza, tá? Então, normas programáticas são essas.
elas trazem, como eu coloquei aí, ó, elas trazem valores e objetivos que devem ser buscados pelo legislador, também pelo administrador público e pelo juiz, tá certo? E aí possui uma aplicação diferida, uma aplicação aí diluída ao longo do tempo, paulatina, constituindo ali uma orientação, um norte, não tem o objetivo mesmo de ter a aplicação imediata, ok? Isso vale tanto para a classificação de José Afonso da Silva, como para a classificação da Maria Helena Diniz. E aí, para fechar, porque é um evento aqui do que concursos, não é isso? Nós vamos aqui fazer duas questõezinhas rápidas de prova juntos, para você ver como é que esse tipo de assunto pode ser cobrado na sua prova, tá certo? E você sabe que no site do que concurso você tem acesso aí a milhões aí de questões, não é isso? Vamos lá. Ó, primeira questão diz o seguinte, na questão da CESP, Sebrasp, né, de certo ou errado, que diz: acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o seguinte item como certo ou errado. Então você vai dizer se está certo ou errado esse item, que diz: a norma constitucional que assegura o direito de greve ao servidor público é considerada, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, norma de eficácia limitada. Eu até falei sobre essa norma aí, hein? O que você acha? Tá certo ou tá errado esse item? Se uma questão como essa cair na sua prova, o que você vai responder? Certo ou errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Você acertou se você disse que a questão, que o item ele está certo, né? Realmente, lembra que eu falei para você? A Constituição diz que o direito de greve é assegurar o direito de greve do servidor, que deve ser exercido nos termos de lei específica. Então a Constituição diz, diferentemente do que, né, dizia a Constituição anterior, a Constituição de 88 permitiu ao servidor fazer greve, só que tem que ser uma greve feita nos termos da lei. Então precisa de uma lei que venha dizer, né, como que será essa greve no serviço público. Aí eu falei para você, essa lei não existe até hoje. E aí, para que os servidores públicos pudessem exercer o seu direito constitucional, foram impetrados mandados de injunção e o STF decidiu, ok, é uma norma de eficácia limitada sim, precisa de complementação, e enquanto essa complementação, essa regulamentação não é feita por lei, vai seguir as mesmas regras aplicáveis ao serviço privado quando se tratar aí de serviços essenciais, ok? E aí mais uma questão, tá lá, diz o seguinte, ó, também mais uma questão aí de certo ou errado, né, para você julgar o item, que diz: a norma constitucional que dispõe acerca da liberdade em relação ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, constitui norma de eficácia contida. Repetindo, a norma constitucional que dispõe acerca da liberdade em relação ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, constitui uma norma de eficácia contida. O que você acha, hein? Certo ou errado esse item? O que você colocaria aí, se caísse na sua prova? Pensa um pouquinho e responde. Aliás, também foi um exemplo que eu dei aqui no nosso evento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Você acertou se você disse que o item está certo. Também está certo esse item, né? Realmente, lembra? A Constituição diz que é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, em princípio, qualquer pessoa pode ter qualquer profissão, atendidas, porém, as qualificações profissionais que a lei estabelecer, né? Então, a lei ela pode restringir um pouco isso, dizendo, peraí, para algumas profissões, você vai ter que seguir alguns requisitos, tem que cumprir algumas formalidades, tem que preencher alguns requisitos, tá certo? Então o item ele está correto, aí se trata de uma norma de eficácia contida, não é isso? Ou, né, segundo Maria Helena Diniz, uma norma de eficácia relativa, restringível, passível aí de restrição, ok? Muito bem, com isso então nós chegamos ao final aqui desse evento, aqui no quê? Falando sobre aplicabilidade ou eficácia também das normas constitucionais. Vimos as classificações das normas constitucionais quanto à sua eficácia ou à sua aplicabilidade, falando das duas, né, divisões, as duas classificações principais, que são aquelas elaboradas pelo José Afonso da Silva e pela Maria Helena Diniz. Vamos ficando por aqui, foi um prazer estar com vocês. E você já sabe, se gostou desse evento, deixa aí o seu like, não esquece de deixar o seu joinha, tá certo? E não se esqueça também de se inscrever no canal do Que Concurso, se você não for inscrito,
assinar lá o famoso sininho para ficar por dentro aí de todos os eventos gratuitos e de qualidade que só o Que Concursos traz para você. Vamos ficando por aqui então. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima!